Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ele tem um documento sabendo o que o Brasil quer. E eu acho que nós vamos fazer um bom acordo. Fim do tarifaço vem aí. Governo articula novas conversas após reunião entre Lula e Trump na Malásia. Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir. Chururu do 03. Em análise delirante, Eduardo Bolsonaro alega que a liberdade do pai está no centro das negociações de Brasil e Estados Unidos. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Avanço da extrema-direita na Argentina. Partido de Javier Milei vence eleições legislativas e presidente já fala em reformas. Os argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025 e começa agora o ICL Notícias, segunda edição, que hoje conta com a presença ilustre aqui no estúdio de José Arbex. Que prazer dividir a bancada com você pela primeira vez, Arbex, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer e a honra é minha. Vamos lá, porque hoje vamos repercutir, obviamente, e com Manu Borges, as repercussões em Brasília, do encontro do presidente Lula com o presidente estadunidense Donald Trump. Nós também vamos analisar essas negociações com Jamil Chad, com quem também vamos falar sobre a vitória de Javier Milei nas eleições legislativas lá na Argentina. E hoje ainda temos um papo com Débora Maganha para explicar a reação do mercado, em relação às negociações do tarifaço. Lembrando que toda a programação do ICL, que começa com o Desperta e vem até o N2, é transmitida pelo canal A Voz Trabalhadora no YouTube e na web rádio São João. Quem também transmite o N2 é a Rádio Cultural. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos nessa, Arbex, porque, olha, não se fala em outra coisa. Mas também é o assunto do dia, né? É o assunto do dia, da semana. A reunião entre o presidente Lula e o Donald Trump finalmente aconteceu. Ela se concretizou e houve repercussões. Deixa eu chamar a Manu Borges para conversar com a gente. Manu está lá em Brasília. Boa tarde, Manu. É um prazer receber você aqui no N2. Manu, aquela foto do Trump sorrindo, apertando a mão do Lula, foi um banho de água fria na oposição, né? Até porque foto do Trump sorrindo é raridade, né? Boa tarde para você. Ótima tarde, Roberta, Arbex, todo mundo aí conectado no N2, com certeza, e repercutiu muito aqui no Congresso Nacional. Hoje, segunda-feira, a casa está um pouco vazia, mas os parlamentares estão aqui presentes para participar da CPMI do INSS e eu conversei com alguns deles. Claro, a base bolsonarista ainda tenta desqualificar esse encontro, essa foto. Eu conversei com o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ele é líder na Câmara dos Deputados, e ele disse que o Trump é fanfarrista, que na verdade ele era tido como mauzão e agora tudo é jogada política e que no ano que vem ele vai ser cabo eleitoral da direita aqui no Brasil, que ele virá ao Brasil para trabalhar pela eleição de um nome de direita. Mas o que a gente ouve aqui nos bastidores é que quem é cabo eleitoral do presidente Lula é o Eduardo Bolsonaro, que só fala e faz coisas que ajudam aí a aumentar a popularidade do presidente Lula e sim a sua defesa pela soberania, a nossa defesa pela soberania do Brasil, né, Rô? É isso. Agora, Bex, rolou química, teve encontro e agora estamos esperando os finalmente dessa história, né? Roberto, mas eu iria com muita calma nessa hora, com muito cuidado, porque eu tiraria o foco da química e das relações pessoais entre eles e colocaria o foco na América Latina. O que está acontecendo na América Latina? Nós vamos ver depois, com mais calma, que a extrema-direita avançou
na Argentina. O cerco está se fechando sobre a Venezuela. Os Estados Unidos deslocaram agora o maior porta-aviões do mundo no sentido da Venezuela. A coisa está ficando feia. Na Bolívia, uma direita, não é extrema-direita, mas uma centro-direita, ganhou as eleições. E uma interpretação que a gente pode fazer é a seguinte: o Trump quer hoje amenizar a relação com o Brasil para aprofundar o cerco à Venezuela. Quer dizer, então ele fala, vamos acalmar a frente com o Brasil, vamos botar água na fogueira, porque o que me interessa agora é o petróleo venezuelano, é entrar na Venezuela, é esquentar a coisa na Venezuela, e não interessa ter Brasil e Venezuela ao mesmo tempo tensionados. Então, isso é uma maneira de interpretar, quer dizer, nós estamos aqui fazendo um exercício para tentar entender o que é que está por trás disso tudo. Quer dizer, eu não descarto que haja uma química entre o Trump e o Lula. O Lula é um cara simpático, ele é um cara carismático, todo mundo que conhece o Lula sabe disso. Agora, vamos ver qual é o foco aí, né? Eu acho que a gente tem que ir com muita cautela, até porque o Trump também tem outras exigências dramáticas sobre o Brasil, né? O acesso a terras raras, a questão dos data centers, os minérios que o Brasil tem. Quer dizer, tem muita coisa em jogo para se resumir a uma mera jogada, seja ela de marketing, seja ela eleitoral, seja ela química, pessoal ou qualquer outra coisa. Tem muita coisa em jogo aí que precisa ser analisada ao mesmo tempo. Sim, nós temos um parceiro comercial chamado China também. China, é aí que está. Essa é a questão. Não podemos esquecer. Agora é o seguinte, Manu, Trump deu os parabéns, pelo aniversário do Lula, elogiou o presidente brasileiro e disse que a reunião foi muito boa, mas não garantiu necessariamente um acordo. Vamos ver o que ele disse, abre aspas. Tivemos uma boa reunião, vamos ver o que acontece. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos dizer que eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver. Eles, Brasil, estão pagando. Acho que a tarifa é de 50%, mas tivemos uma ótima reunião. E feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele, sabiam disso? Ele é um cara muito vigoroso. Na verdade, isso foi muito impressionante. Mas hoje é o aniversário dele. Então, feliz aniversário. Por favor, façam chegar a ele. Fecha aspas, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, num alto nível de simpatia, Manu. Com certeza. Inclusive disse que era uma honra estar com o presidente brasileiro, demonstrou empatia, a história do presidente Lula, por ele ter ficado preso e ter retornado à presidência do país, que falou que é um país lindo, que, enfim, ele tem vontade de vir ao Brasil. Então foram muitos elogios, assim como aqui também dentro do Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre, também teceram vários elogios com relação a essa reaproximação. Mas, claro, existe sim essa desconfiança residual. O que é que os Estados Unidos vão pedir em troca para pôr um fim a esse tarifaço? Mas a própria Confederação Nacional da Indústria, o setor também do agro, já revelaram, a CNI divulgou nota dizendo que essa aproximação é realmente algo que está por um fio aí de rever essas tarifas, é algo concreto, é uma negociação concreta pelo fim do tarifaço, principalmente no que diz respeito a carne, café, que tem impactado na inflação dos Estados Unidos, né? Os americanos, eles consomem muita carne, o café é brasileiro, então é uma questão que afeta diretamente aquele país e que, claro, o Trump não quer ficar mal na fita. A gente viu as manifestações contra ele nos Estados Unidos semana passada, gigantescas, então ele também precisa rever aí algumas de suas atitudes para recuperar um pouco de popularidade. Pois é, e olha, hoje em entrevista ao ICL Notícias Primeira Edição, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que ambos os governos já deram o primeiro passo rumo à negociação sobre o tarifaço. Vamos ver. Depois do encontro do presidente Lula com o presidente Trump, já houve uma primeira reunião do chanceler Mauro Vieira, do nosso secretário, o Márcio Elias Rosa, que está acompanhando o presidente Lula lá na viagem,
de outros diplomatas e já deram lá o primeiro passo. Claro que isso vai ter que ter agora uma sequência. Não tem ainda nenhuma data definida. Vamos aguardar a volta do presidente já amanhã para a gente conversar aí dos próximos passos. Mas estamos otimistas. Eu acho que tem aí um caminho bom pela frente para poder avançar. Arbex, o governo está otimista. E você? Quero saber. Não, eu acho que a Manu ela levantou uma questão que é fundamental. Ela lembrou que das manifestações que houve nos Estados Unidos no sábado passado, as projeções mais conservadoras falam em 7 milhões de pessoas nas ruas. Tem gente falando até que foram 20 milhões de pessoas nas ruas. Mesmo que foi 7 milhões, são as maiores manifestações da história dos Estados Unidos. Porque, na verdade, a população está passando por um processo insuportável. Seria preciso um programa inteiro só para analisar a crise interna dos Estados Unidos para dar uma ideia. Mas, naquilo que interessa para o Brasil, o café, em certos setores do consumo, certas faixas de consumo nos Estados Unidos, o café chegou a dobrar o preço. A carne, idem, a carne dobrar ou triplicar. Quer dizer, o país já vive uma situação muito complicada do ponto de vista econômico, a população está sentindo o peso do tarifaço na costa dela, a população, 7 milhões nas ruas, e o Trump deve ter percebido, alguém deve ter falado para ele, falando, escuta, você ameniza a coisa para o lado do Brasil que nós temos que baixar o preço, porque do jeito que tá insuportável. Roberta, hoje não dá para saber qual é a inflação nos Estados Unidos, sabe por quê? O Trump proibiu a divulgação de dados sobre a inflação nos Estados Unidos. Proibiu, está proibido, ninguém sabe quanto na verdade é a inflação. Só sente no bolso. Só sente no bolso e nas prateleiras dos supermercados e no desespero das famílias. Agora milhões de servidores federais dos Estados Unidos não estão recebendo o seu pagamento, porque o Congresso dos Estados Unidos está trancado a pauta, eles não estão votando nada. Então, o orçamento está trancado, não tem verba para pagar os servidores públicos federais. Eles estão passando fome. Tem centenas de milhares de servidores públicos na fila para receber alimento. Essa é a situação nos Estados Unidos hoje. Então, esse é, de fato, um dos fatores que levaram o Trump a baixar a bola com o Brasil. Quer dizer, ele sabe que ele vai ter que baixar o preço do café, da carne e de outros produtos para tentar amenizar a situação. A Manu está totalmente certa sobre isso. Não, e vamos lembrar, Manu, que o Biden perdeu a eleição muito pela economia, né? Pelos preços, que nunca foram os mesmos depois da pandemia. Sim, e a gente vê uma série de vídeos virais na internet mostrando várias pessoas em situação de rua. Inclusive os vídeos dizem não é Brasil, não é América do Sul, são os Estados Unidos aí mostrando em que nível chegou a economia daquele país, com decisões erradas, decisões equivocadas, e o presidente ainda divulgando vídeo, jogando cocô em cima das pessoas, dos manifestantes, por incrível que pareça. Não ouvindo as pessoas na rua, as demandas do seu próprio povo, então fazendo esses ataques direto ao próprio eleitorado. Arbex, o Trump está cutucando, né, o povo, não está não? Não, o Trump, o que eu vou falar agora é a minha opinião. O Trump sabe que se a coisa for para... Vai ter eleições agora de midterm, em 2026, eleições para o Congresso. Se as eleições fossem hoje, o Trump perderia, mas perderia, assim, de lavada. Porque a popularidade dele hoje está em torno de 34%, mais ou menos. Que é a mais baixa popularidade com o presidente nessa época do mandato, 10 meses de mandato, mais ou menos. Ele sabe que se fosse hoje, ele perderia. Na minha opinião, ele está fazendo tudo para não ter as eleições de 2026. Eu acho que ele quer jogar o país para uma situação de caos, por um estado de exceção, que de alguma forma permita suspender as eleições. Porque isso que a Manu falou é um negócio extraordinário. Você tem 7 milhões de pessoas protestando na rua. O presidente do país monta uma inteligência artificial, um vídeo, em que o título da manifestação é No Kings, não queremos reis. Quer dizer, traduzindo para o Brasil, não queremos ditadores. Esse era o mote das manifestações. O cara monta um vídeo de inteligência artificial, ele com uma coroa de rei, jogando cocô
em cima dos manifestantes. Quer dizer, isso é um insulto, isso é uma aberração o que ele está fazendo. Fora essas leis que trancam o Congresso, não paga os servidores, corta subsídios para alimentação, corta os subsídios para a saúde. O Jamil Chad, ele conta uma história que ele ficou uma tarde, internado no hospital, numa maca, no corredor, nada de luxo, assim, lá nos Estados Unidos. $40 mil. Uau! $40 mil por uma tarde numa maca. É que o seguro dele pagou. Agora, você imagina a família média dos Estados Unidos, não tem esse dinheiro. Não tem como pagar as despesas de casa. Hoje, a família média dos Estados Unidos, ele tem uma expressão que eles usam, paycheck to paycheck. Eles vivem, aquilo que eles ganham no dia 1 do mês, dá para chegar até o dia 30. Se você, no meio do caminho, tiver uma despesa, dentista, quebrar a perna, quiser ir para uma festa, você não tem dinheiro para pagar isso, Roberto. Então, é essa a situação nos Estados Unidos. Eu acho que o Trump, claro que ele sabe disso tudo, ele está governando para os bilionários, amigos deles. Eu acho que ele está levando a situação para um impasse institucional que vai chegar num ponto que vai ser o seguinte, vai ter enfrentamento na rua, isso é quase inevitável, num país que tem 320 milhões de armas circulando entre a população. 320 milhões, tem mais armas circulando do que povo nos Estados Unidos. É muita coisa. Então a coisa é um barril de pólvora aquilo lá. Sem falar, e aí é outra história, nos arquivos Epstein, são os arquivos daquela rede de pedofilia que o Epstein montou, era um bilionário estadunidense que montou uma rede de pedofilia em que estão implicados o próprio Trump, Bill Clinton, Bill Gates, figuraça dos Estados Unidos, Príncipe Andrew da Inglaterra, em vídeos com meninas. Isso tudo o Trump está segurando ao máximo a divulgação desses vídeos. Mas está chegando num ponto em que vai ter que divulgar. E aí a coisa vai desandar de vez. Pois é, você falou em Jamil Chad, deixa eu lembrar a nossa audiência que o Jamil estará conosco logo mais para a gente falar, né, os desdobramentos, as informações e as apurações do Jamil sobre essa reunião. Manu, antes de eu mudar a pauta, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, lembrando que nos Estados Unidos também tem uma crise muito séria de saúde mental, de drogadição, né, do fentanil, uma droga que agora o Trump diz que vem da Venezuela, do México, enfim, da América do Sul, só que o fentanil chegou nos Estados Unidos com prescrição médica pela indústria farmacêutica. Tem até um documentário muito pertinente que chama A Indústria da Dor, que mostra exatamente como que as pessoas começaram a se viciar nesse remédio, então legal, com prescrição médica e com a anuência, sim, da indústria farmacêutica, sabendo todas as problemáticas que essa droga trazia para os pacientes. Então, os índices de suicídio também subiram de forma drástica nos Estados Unidos. Outro dia eu vi até um estudo falando sobre isso. Então, uma situação lamentável que o Tio Sam, a terra do Tio Sam, vive lá no hemisfério norte. É verdade, essa questão de drogas é muito séria, dramático. Porque parecem cidades fantasmas, as pessoas realmente estão vagando pelas ruas nos Estados Unidos, Arbex, isso é muito sério. Se você somar isso, o índice social de que existe pelo menos 1 milhão de pessoas em situação de rua, 1 milhão de pessoas em situação de rua, mais um número indefinido de pessoas, mais milhões, vivendo em carros, porque não tem como pagar apartamento, não tem como pagar uma casa. Você tem exércitos de viciados em drogas, noias, andando nas ruas, vivendo em tendas, jogado nas calçadas, sem nenhuma estrutura de serviço social público para socorrer essas pessoas. Um país que gasta em armas, mas não gasta com pessoas. Não, é um país que tem o maior número de bilionários do mundo. Só em Nova York tem 60 bilionários. Só em Nova York, na cidade de Nova York. 60 bilionários. Então é uma coisa completamente maluca, anômala, demente, o que existe lá nos Estados Unidos. Fora que essa coisa das drogas aí, depois, se a gente for falar de Venezuela, nós vamos ver que essa coisa de guerra às drogas é uma ficção. Os Estados Unidos nunca combateram as drogas, não fazem guerra às drogas, utilizam as drogas historicamente, e é fácil demonstrar isso. Existem provas mostrando que os Estados Unidos utilizam o tráfico de drogas para financiar organizações terroristas mundo afora.
E é uma hipocrisia dizer que eles estão atacando a Venezuela por causa de tráfico de drogas. Isso é uma cascata infernal. Isso aí, não. A gente sabe, né? O que eles querem está bem ali. Está bem ali embaixo da terra. É por aí. Manu, vou girar a pauta, viu? Porque termina hoje o prazo para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 aliados, né, condenados por tentativa de golpe, entrarem com recurso contra a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Só o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou um acordo de delação, né, de colaboração premiada, não irá recorrer. E a gente sabe por quê, né, Arbex? Cid se deu muito bem no final da história. Se deu muito bem, né? muito tranquilo. Por isso, vai recorrer para quê, né? Tá rindo sozinho. Olha, as defesas devem entrar com os chamados embargos de declaração, que são usados para esclarecer omissões, contradições e dúvidas em relação à decisão do colegiado. Agora, é importante ressaltar que esse tipo de recurso, Manu, em geral, ele não altera o resultado do julgamento, né? Exatamente, não altera, pode reduzir penas e é isso que a defesa deve fazer. Se basear aí no voto do ministro Luiz Fux, o único divergente da primeira turma, para tentar diminuir as penas impostas aos condenados. Eu conversei agora há pouco com uma fonte do Supremo Tribunal Federal que me informou que até o momento as defesas ainda não haviam entrado com recurso no sistema do STF. Então, eles devem, por exemplo, argumentar que golpe de Estado e atentado violento contra o Estado democrático de direito, por exemplo, fazem parte, é o mesmo crime. Então não caberia aí dobrar a pena no caso desses dois crimes. Também a questão da organização criminosa armada, eles querem contestar, realmente tiveram armas nessa organização criminosa? Então são alguns pontos que a defesa vai tentar questionar, vai levantar aí para que os ministros possam avaliar. Eles devem receber isso até às 11h59 de hoje, do contrário, o sistema não aceita mais. E o prazo, não tem um prazo definido para análise desses embargos. Mas é muito possível que até o mês que vem o presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, paute para análise esses recursos impetrados pelas defesas. Então, Mauro Cid, como você já disse, é o único que não deve recorrer, porque ele que teve a menor pena, 2 anos em regime aberto, e por causa da delação premiada que revelou aí muita coisa dessa trama golpista. Pois é, e Arbex, temos aí mais 4 horas, né? Agora são 5h55, 4 horas e 4 minutos para as defesas apresentarem, né, os seus argumentos. Agora não deve vir novidade nenhuma aí, né? Não tem novidade. O que pode ter é recurso jurídico normal, os advogados fazendo o papel deles, né? Agora, eu não sou especialista em direito, nada, eu não entendo linguagem juridiquês, mas eu sei que politicamente é inviável. Eu acho que eu duvido que vai ter alguma grande mudança aí. Politicamente não tem mais clima para isso. Né? Seguindo o devido processo legal, né, Manu? Principalmente depois do clima do Lula com o Trump aí, agora que não tem mais clima mesmo. Esfriou, né? Agora que coisa do passado, já era. Tchau. Vai lá, Manu. Essa fase, né? É a última fase para que seja decretado o trânsito em julgado e sim as penas possam começar a ser cumpridas pelos condenados. A gente lembra que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4, se não me engano, de agosto, mas por coação da justiça, né? Não por causa da condenação pelos 5 crimes pelos quais ele foi condenado. Então, a gente aguarda ansiosamente o fim desse processo transitado em julgado para que venha realmente a condenação. Tem também os chamados embargos infringentes, mas eu conversei com alguns juristas que afirmaram que nesse caso não caberia, porque teria que ter pelo menos uma divergência de 2 votos na turma e como o voto do Fux foi isolado, não caberia esses segundos embargos, né? Mais esse recurso. Então, tudo indica que até o final do ano esse caso vai ser transitado em julgado. Manu, há uma expectativa que o ex-presidente vá para a cadeia de fato ainda em 2025?
Como é que é o zum, zum, zum aí em Brasília? Então, eu já ouvi juristas falando as duas possibilidades, né? Dele ficar preso em casa, como ele está, em prisão domiciliar, por causa da sua condição de saúde, que ele atesta que está passando muito mal, que soluça demais, que tem crises de vômito. Outro dia teve um apagão, ficou 10 segundos sem respirar, mas a gente lembra que se falar que ele está elegível, que ele pode concorrer às eleições, ele melhora rapidinho, fica bonzinho, como mesmo disse o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Então, essa doença, enfim, a gente sabe que ele sim tem problemas de saúde, mas se ele estivesse gozando da sua liberdade, da sua possibilidade de se eleger, talvez não seria tão sério quanto o pessoal, né, bolsonarista pinta. Mas também existe essa possibilidade dele, num primeiro momento, ir para Papuda ou então para uma cela da Polícia Federal, pelo menos num primeiro momento, e depois, sim, conseguir essa reversão para continuar em prisão domiciliar. Então, a gente tem que acompanhar hora a hora, porque ainda não sabemos afirmar como é que vem o relatório médico. Claro que ele vai se basear aí, né, num detalhamento médico para tentar permanecer em sua mansão no Lago Sul. Pois é, agora, Bex, o dia de ontem, o domingo do ex-presidente Jair Bolsonaro também não deve ter sido um dos mais felizes, né? Não, certamente. Voltando à questão do clima. Se o Trump tivesse dito algo na linha, a coisa não é bem como eu pensava, mas o Bolsonaro merece uma segunda chance, nós vamos continuar insistindo para que o Bolsonaro seja solto, para a sua liberdade, para que ele tenha direitos políticos restaurados, não sei o quê. Isso ainda poderia dar alguma esperança entre os bolsonaristas de que, bom, a Casa Branca de algum modo está pressionando, está querendo que o governo Lula reveja as suas posições, está pressionando o Xandão, alguma coisinha. Nada. Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Sim, pode falar. Isso reverbera aqui no Congresso, tanto que a gente vê que a anistia está enterrada. A dosimetria também está praticamente dentro de um caixão. A gente ouviu semana passada o relator do projeto, o Paulinho da Força, afirmando que se arrependeu de pegar essa relatoria. Ele que não fala, não dá detalhes sobre esse texto, ele que não quer mais apresentar esse projeto de lei para nem reduzir penas para aqueles bagrinhos do 8 de janeiro. Então, esse é o clima que a gente sente aqui dentro do Congresso Nacional. Mas, por outro lado, eu ouvi de alguns parlamentares bolsonaristas que, pelo menos, o nome do ex-presidente surgiu aí nessa conversa entre Lula e Trump, que o próprio presidente Lula disse, olha, Bolsonaro é coisa do passado, conversa aqui comigo 3 vezes, você vê que Bolsonaro não foi nada. Ou seja, eles dizem, olha, pera lá, o nome do presidente Bolsonaro foi citado sim nessa reunião. Então surge aí uma mini ponta de esperança, uma fagulha de esperança para os bolsonaristas ainda tentarem defender algum tipo de redução de pena, enfim. Mas o clima dentro do Congresso é zero anistia e a dosimetria, pelo menos aqui no Senado, também os senadores não querem colocar suas digitais nesse projeto. Manu, eu posso estar enganado, mas essa questão do nome surgiu pela pergunta de uma jornalista, não foi? Exatamente. Um repórter, não é isso? A pergunta foi colocada na mesa. Sim, dizer, exatamente. Não foi por colocada iniciativa, naquele primeiro... Sim, não, a gente não tem detalhes, né, do que realmente eles conversaram naqueles 50 minutos, como é que foi o tom da conversa e se realmente Bolsonaro conseguiu ali 2 minutos de fama entre a conversa dos líderes de nações, né, mas o fato é que teve aquele fiapo, aquela pergunta da jornalista que tentou ainda, né, e aí, o Bolsonaro está na mesa de negociação,
negociações, o Trump disse, none of your business, né? Não é da sua conta. Mas assim, o que a gente sabe é que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo não têm mais aquela interlocução, não têm mais aquele acesso direto que eles demonstraram ter 4 meses atrás. Isso fica muito claro, né? Tanto que eles gravam os vídeos ali das grades para fora. A gente já não vê eles dentro dos estabelecimentos, das áreas de poder ali da Casa Branca ou de outros órgãos. Então, a informação que circula nos bastidores é que eles estão sendo totalmente excluídos e a gente vê um certo desespero na fala deles, sim, né? O que eu acho que isso tudo deixa claro é o seguinte, o Bolsonaro nunca foi central, nunca foi importante, nunca foi uma causa real. O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos tinham que ter um pretexto para pressionar o Brasil sobre a questão das terras raras, a questão dos data centers, a participação nos BRICS, a associação com a China. O Trump tinha que ter algum gancho para pressionar o Brasil em relação a isso tudo. Encontrou o gancho, o Bolsonaro. Encontrou um monte de vende-pátria aqui dentro do Brasil, que abraçou essa causa, esse monte, o Tarcísio, os bolsonaristas, levaram a bandeira dos Estados Unidos para Paulista, bandeira de Israel, um bando de vende-pátria que abraçaram isso tudo e começaram a fazer barulho. Enquanto isso daí foi interessante para os Estados Unidos, o Trump manteve a retórica, a farsa, a baboseira, etc. e tal. Quando a coisa começa a apertar e ele vê o preço do café, o preço da carne explodindo, quando interessa acalmar a frente Brasil para apertar a Venezuela e para fazer um plano de ataque com mais ofensiva, na América Latina, ele acalma a coisa e esquece o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro foi relegado ao papel que ele sempre teve desde o começo. Tirando as ilusões, a fantasia, o auê, a baboseira toda do Eduardo Bolsonaro e companhia, que serviram como cabo eleitoral do Lula, como todo mundo está dizendo por aí. Pois é, vemos aí um Bolsonaro descartado. Manu Borges, obrigada, viu? E até breve aqui no ICL Notícias, segunda edição. Beijo para você. Boa noite. Boa noite. Beijo. Só para fechar, dizendo que a semana vai ser muito agitada. Tem 47 itens na pauta. O Hugo Mota resolveu trabalhar e pautar assuntos de relevância para o país na tentativa de um esforço concentrado de votações. Então, semana cheia. Vamos acompanhar aqui bem de pertinho. Obrigada, Manu. Sei que você está aí, de olho, não passa nada. Todos os detalhes você acompanha aqui no ICL, tanto no N1 como no N2, aqui no finalzinho de tarde. Chega mais, Rodrigo Viana. Boa noite. Roberta, boa noite. Boa noite. Avex. E é isso, né? Bolsonaro foi usado de escada, literalmente, pelo Donald Trump. Pelo menos é o que tudo parece. Foi, e os bolsonaristas estão no desespero hoje, né? Tentando criar aí várias versões. Eu vi a Manu falando que eles gravaram um vídeo só das grades para dentro, que é lucro para eles a essa altura, porque a família Bolsonaro, o que for da grade para né? Eles estão tudo da grade para dentro, estão com o pezinho da grade para dentro agora, né? Então, da grade para fora da Casa Branca foi lucro para eles. Mas o Flávio Bolsonaro e outros espalharam uma foto do Trump com a cúpula da Asian, que era um encontro Estados Unidos-Asian, para dizer, tá vendo? O Lula nem foi chamado para a foto oficial. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados, né? Por quê? Por que o Lula não estava naquela... O Lula estava na foto de abertura, porque aquele encontro em que tem a foto do Trump com os outros presidentes é o encontro Estados Unidos-Asian. Não era... O que o Lula ia fazer ali, né? Era um encontro... O Brasil não está entre as Filipinas e o Vietnã? Eu acho que não, nem o Timor-Leste, não sei, uma coisa... mas daí ele espalhou isso. O Flávio Bolsonaro fez uma postagem hoje dizendo o Lula é irrelevante, ele nem apareceu na foto com os presidentes. Olha aí, o Trump estava e o Lula não. Então, eles estão tendo que se agarrar nisso, nessa coisa realmente da mentira, das fake news, porque foi um golpe realmente duríssimo. Agora, vamos esperar a consequência prática. Sim. Por enquanto é fotografia, né? É um bom sinal, mas vamos esperar se realmente os empresários brasileiros hoje, a burguesia brasileira está animada, a bolsa subiu, o dólar caiu e os empresários, pelas notas que a gente tem aqui pingando aqui ali na imprensa tradicional, estão felizes com a abertura de conversação, né? Não só os irmãos da JBS, mas outros também, porque é a chance de voltar a vender bastante para os Estados Unidos. Agora, tem que destravar, né? Essa conversa é o começo, vamos ver se vai ter resultado prático, que o Trump também é um malandro da negociação, pode não
fingir que vai e não vai, né? E não entregar nada, né, Arbex? Então a gente tem que esperar. Eu acho que está tudo condicionado. A negociação das terras raras, data center, a posição política do Brasil em relação à Venezuela, aos BRICS. Exatamente. Está tudo muito interconectado aí. Perfeito. Olha, deixa eu trazer um recado para a nossa comunidade, porque o ICL apresenta uma aula magna para desmascarar a narrativa que move o Brasil, a ilusão capitalista. É isso. Essa aula, né, é uma análise profunda que vai acontecer com o sociólogo Gessé Souza, um dos maiores intelectuais aqui do nosso país. Olha, na visão do Gessé, presta atenção, ele diz que o capitalismo não quer um povo ativo, organizado. Não é isso que interessa ao capitalismo, muito pelo contrário. O capitalismo necessita de consumidores passivos, sustentando a máquina de exploração das elites. E para entender, né, como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou os cidadãos em consumidores, garanta sua vaga na aula gratuita que se chama A Grande Mentira do Capitalismo. Lá, Gessé vai expor como as elites acadêmicas, elites econômicas, financeiras e também políticas, como é que elas trabalham para manter a roda do capitalismo girando em benefício próprio, enquanto a maior parte da população é reduzida ao papel de cliente. Somos nós aqui, os clientes do capitalismo. Então, se você sente o peso dessa exploração, você não pode perder essa aula. Ela acontece no dia 30 de outubro, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para assistir, você precisa garantir a sua vaga. Acesse icln2.com.br. Corre lá, é rapidinho. E essa aula com o Gessé é imperdível no dia 30 de outubro. Mais uma reflexão importante sobre o capitalismo, né? Isso. Pegando carona aí nos pobres de direita, exatamente. Essa é quinta-feira agora. Quinta-feira agora, tá? Corre lá, icln2.com.br. Vamos voltar a falar do encontro de Lula com Trump, agora com o nosso querido Jamil Chad. Oi, Jamil, seja bem-vindo. Fala, Jamil. Fala, Jamil. Olá, boa tarde para vocês todos. Opa. Ô, Jamil, nas suas apurações, parece que a suspensão do tarifaço vai envolver negociação de temas estratégicos para o Brasil, né? A gente já trouxe aqui rapidamente, falamos de terras raras, falamos de data centers, mas o que você traz aí para a gente nas suas apurações? Olha, como vocês bem colocaram, o governo americano não vai simplesmente acabar com o tarifaço só porque gostou do bolo que o Lula ofereceu, né? E nem pelo encontro de 50 minutos, e nem pela boa química que existia ou que pode ter existido entre os dois líderes. Não é nada disso. Obviamente, o governo americano, isso é uma tradição nos Estados Unidos, não é o Partido Republicano, não é Donald Trump, qualquer governo americano vai apenas e tão somente defender o que interessa a eles mesmos e ponto final. Né? Agora, com Donald Trump, isso ficou muito mais escancarado, isso ficou muito mais, eu diria, explícito, agressivo, sem dúvida nenhuma, com chantagens, etc. Agora, no que se refere ao Brasil, quais são as condições que Donald Trump está colocando para que haja algum tipo de redução nas tarifas? Então vamos lá. São alguns pontos fundamentais. O primeiro deles, como vocês já citaram, acesso às terras raras no Brasil. Claro, isso é extremamente complicado, porque, obviamente, é um recurso natural brasileiro, teria de passar, obviamente, por uma transformação, eu diria, em termos legislativos. Agora, o que o governo americano usa como exemplo é o caso de um acordo que eles acabaram de assinar com a Austrália. A Austrália também, um local onde terras raras existem em abundância, e, claro, o governo americano muito interessado em ter acesso a esses minerais. E aí, no caso da Austrália, foi feito uma espécie de acordo de joint venture, ou seja, de investimentos conjuntos entre a Austrália e os Estados Unidos para ter acesso àqueles minerais. Claro, com exclusividade, nada que aquilo ali possa eventualmente ser desviado, por exemplo, para a China ou para outros mercados. Então, essa negociação entre Estados Unidos e Austrália pode servir justamente de modelo para a negociação com o Brasil. Mas esse é só um dos pontos. Outro ponto fundamental, o etanol, reduzir as tarifas ao etanol americano que entra no Brasil. Por que isso é tão importante? Porque eles querem vender etanol. Claro, tem o setor em si, mas Donald Trump tem um outro problema interno a ser resolvido. Ele convenceu o setor do agro americano de que ele era o cara do agro. Ele era o cara a ser, vamos dizer assim, apoiado
pelo campo americano. Chega no governo, adivinha o que acontece? Ele começa basicamente uma guerra comercial. Essa guerra comercial respinga em quem? Justamente no agro, que viu basicamente as suas exportações, principalmente para a China, desabar ao longo de 2025. Então o agro hoje pede do governo Trump, olha só, ou você vem com um pacote de subsídios para me resgatar, ou você abre novos mercados para compensar o que eu estou perdendo. Donald Trump, com o Brasil, quer uma espécie de compensação ao mercado que ele perdeu na China. E aí, claro, o etanol nos Estados Unidos é o etanol de milho, justamente um dos setores afetados. Então, é muito estratégico para o governo Trump conseguir esse acesso ao mercado brasileiro para apaziguar, basicamente, uma das bases eleitorais do próprio Trump nos Estados Unidos. Ponto número 2. Ponto número 3, questão de tecnologia, data center. Vocês já citaram isso, também fundamental. Um outro aspecto também absolutamente fundamental, pelo menos da parte do ponto de vista americano, o acesso às licitações públicas no Brasil, compras governamentais. Aquilo que o governo federal, basicamente, compra, mas também os governos estaduais, municipais, isso vai desde lápis, né, de escola pública, até, obviamente, máquinas, equipamentos e tantas outras coisas para obras muito grandes. Qual é o problema nesse setor de compras governamentais? O Mercosul, Brasil, está prestes a assinar um acordo com a União Europeia. E neste acordo com a União Europeia há uma preferência para empresas europeias no mercado de licitação pública no Brasil. Um mercado avaliado em mais de 100 bilhões de dólares. Então, claro, as empresas americanas não querem perder esse mercado. Também, então, um outro setor. Como o Rodrigo falou, o que nós estamos vendo é apenas o início de um processo negociador. Com vários outros países, isso levou semanas ou meses para chegar a um acordo. Então, com muita cautela, por isso mesmo Donald Trump foi muito cauteloso quando disse eu não sei ainda no que vai dar, exatamente porque eles, obviamente, estão negociando o pacote. Vai exigir do Brasil, eu diria, decisões fundamentais, agora nenhuma delas passa pelo Supremo. Ô Jamil, eu queria trazer aqui, enquanto a gente ouve, né, todos nós aqui conversando, fica tudo no campo da economia primária, né, vamos dizer assim. Então, o Brasil vai ou não ceder terras raras, o etanol, o café, etc, etc. Eu estava lendo aqui que na visita da comitiva brasileira ao Sudeste Asiático, é uma matéria que saiu agora há pouco no Brasil de Fato, no site do Brasil de Fato. Brasil e Malásia planejam criar uma empresa conjunta para a produção de chips, né? Porque na conversa com os Estados Unidos você não vai conseguir chegar em nada disso, né? Então seria importante, assim, quer dizer, o Brasil vai ter que conversar com os Estados Unidos, vai seguir negociando, vai vender café, vai vender etc. Mas não pode abrir mão das conversas com outros parceiros, sejam eles dos BRICS, sejam eles do Sudeste Asiático. Se puder colocar na tela de novo a manchete, porque o que é essa história lá na Malásia? Brasil e Malásia planejam criar uma empresa conjunta para a produção de chips. Isso aí, vocês sabem que havia o projeto de uma empresa no sul do Brasil para a produção de chips, o Ceitec, que foi desmontado no governo do Temer e do Bolsonaro, e agora no governo Lula, 3, estão tentando remontar, então relançar a produção brasileira de semicondutores para tentar fazer chips aqui no Brasil também, que é um problema, a gente não produz aqui. E aí, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, durante a viagem à Malásia, confirmou ao Brasil de Fato que existe uma parceria com a Malásia para se criar uma joint venture, que é uma parceria entre duas empresas, uma brasileira e uma da Malásia, justamente para poder produzir semicondutores e, quem sabe, voltar a produzir chips aqui no Brasil. Eu estou só trazendo isso, quer dizer, não tem a ver com a negociação com o Trump, mas até como um contraponto. A negociação com os Estados Unidos segue café, etanol, etc. O Alckmin outro dia tentou colocar a questão da Embraer. Vamos vender peças e tal de aviação, etc. Ou comprar peças dos Estados Unidos para abastecer a Embraer. Então aí seria já na indústria. Mas quase não tem, né, uma pauta de industrialização, de tecnologia, de desenvolvimento. É voltar a enxergar o Brasil, os Estados Unidos enxergam assim, como um grande produtor, uma grande fazenda, um fazendão, né? Esse é o projeto dos Estados Unidos para o Brasil. E é a gente que tem que fazer outro caminho. Não é ficar pedindo para eles que mudem, né? Me chama a atenção isso, que no debate todo a gente ainda fique circulando no tema dos produtos primários.
Não, e essa questão da produção de chips, do ponto de vista dos Estados Unidos, é tão grave que vamos lembrar o que está em jogo em torno de Taiwan, né? Taiwan é um dos maiores produtores de chips ultra avançados do mundo. Quer dizer, quando os Estados Unidos falam que a China não tem que tomar Taiwan, não tem que reocupar Taiwan, o que eles estão querendo é proteger essa... Que produz para o Ocidente, né? Que produz para o Ocidente. E eles estão super preocupados com isso aí. Então, quando o Brasil começa a avançar nesse setor, acende todos os alarmes nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Agora, o Jamil colocou uma questão que é fundamental, que é a coisa do agro. O agro, os caras estão muito bravos com o Trump lá nos Estados Unidos, porque você imagina a situação, tarifaço. Aí a China fala assim, tarifaço? Então eu não vou mais comprar soja dos estadunidenses. Eu vou comprar soja de quem? Ou gado, da Argentina. E aí vai o Trump e dá subsídio para quem? Para a Argentina. Para vender para a China. Para vender para a China. Que beleza. Os produtores lá do meio oeste americano estão adorando. Os caras estão... Não, e fora que a exportação desses produtores por Canadá está completamente prejudicada, porque o Canadá também parou de importar laticínios, milho. Outro dia eu vi um cálculo que o prejuízo deles estava na ordem de 40 bilhões de dólares, em termos do que eles não exportaram para o Canadá. Sendo que em algumas fazendas ali, eu vi alguns documentários sobre isso, a extração, a safra da soja foi recorde. Safra recorde. O fazendeiro fala assim, sabe o que eu vou fazer com essa soja? Eu não sei, eu vou queimar. Eu vou destruir, porque eu não tenho para quem vender. O grande mercado era a China. Os caras que apoiaram o Trump até o último segundo, quer dizer... O Trump se meteu numa enrascada muito grande do ponto de vista das relações internas lá nos Estados Unidos. É isso. Ô Jamil, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre os data centers, porque hoje de manhã o vice-presidente Geraldo Alckmin participou do N1 e ele trouxe, de fato, né, esse tema, não só de data centers, como a importância das terras raras para os estadunidenses. Vamos ver. A oportunidade de data center no Brasil, importante destacar, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Então, até entendo que o Congresso devia votar ainda este ano a medida provisória do REDATA, porque isso traz segurança jurídica. Ninguém vai investir bilhões, né, em data center, na área de inteligência artificial, sem ter uma legislação já aprovada, consolidada. Então é importante o Congresso aprovar a medida provisória do chamado REDATA. E o Brasil tem energia abundante e energia renovável. Esse é o fator limitante aí para data center. Terras raras, possibilidade na área do agro, enfim, tem inúmeras oportunidades aí de parceria com os Estados Unidos. Jamil, onde é que o Brasil ganha nessa negociação, hein? Porque a gente está aqui conversando e que a gente não consegue visualizar. Data center, os caras vêm, montam aqui, né? O data center é assim, enfim, umas caixas que vêm prontas de fora. Não gera emprego. Gera pouco emprego, gasta pelo menos. Água, consome água. Pelo menos pelo que eu entendo, mas queria ouvir o Jamil sobre isso. Sobre o consumo de água é muito relevante essa questão, porque inclusive eu ouvi outro dia um dado que eu fiquei chocado, fui até verificar se era verdade, é isso mesmo. Cada vez que você faz uma consulta na inteligência artificial, aquelas perguntas bobas que a gente faz, qual foi a semifinal da Copa de 70, né? Aquela coisa que a resposta vem automática, são gastos 30 litros de água. 30 litros de água por pergunta feita à inteligência artificial. Então, é obviamente algo impressionante e que, obviamente, exige essa condição que não são todos os países que têm. Um outro país que tem uma condição, eu diria, adequada, mas que sofre vários outros problemas, é o Paraguai, nosso vizinho, e que também está em negociação justamente com os americanos por conta disso. Rodrigo, a tua pergunta é fundamental, o que é que nós ganhamos com isso? E é por isso que essa negociação não é uma questão de sentar e falar, tá bom, cedemos tudo isso aqui em troca de uma redução de tarifas para o café ou para o suco de laranja ou para o aço. Não, é obviamente uma pergunta muito mais profunda, que é justamente qual é a inserção internacional do Brasil na economia globalizada hoje. Opa!
Ele deixou a pergunta, mas estava encaminhando no mesmo sentido que a gente, enquanto a gente ouviu o Alckmin aqui, o Arbex, a Roberta e eu, a gente tentava entender o que o Brasil vai ganhar. A gente tem muito espaço físico em algumas regiões, tem muita água em algumas regiões, São Paulo tem problema de água no interior paulista todo e também na capital, mas em algumas regiões tem água sobrando. Então, eles estão de olho na água, porque precisa para resfriar, né? Para resfriar, para a energia. A energia. Gerar energia e resfriar. Agora, emprego que é bom... É pouco emprego, né? Que é uma preocupação do Brasil, obviamente que eles não têm. Agora, tem uma pergunta que o Jamil deveria ter colocado, né? Que é fundamental para a inteligência artificial. O quê? Que time ganhou a Libertadores em 2012, né? Isso aí... Em 2012, é verdade. Isso a gente sabe. O Jamil talvez não lembre que ele é São Paulino, mas a gente lembra, né, velho? Opa! Isso. A Roberta também talvez não lembre, porque é palmeirense, né? São Palmeirense, eu tô quietinha. Não, mas eu gostei do exemplo que ele deu, né? Aquelas perguntas que a gente fica fazendo para a inteligência artificial com um filho, com algum sobrinho, seja lá o que for, né? Então aí, sobre futebol, sobre tudo, né? Às vezes as crianças vêm e perguntam e você vai lá. Mas aí o consumo de água, ele deu um número aí, eu também fiquei, 30 litros? 30 litros por perguntinha. Que coisa absurda, né? Pergunta simples, né? Que não demanda muita busca, né? E aí nós vamos ser fornecedores de água para que esse mecanismo continue funcionando. Refrigerando. Né? Nós vamos fornecer água para que eles usem a tecnologia para controlar a nossa vida. Nossa. É isso. Tiro no pé. Né? Aquele famoso... Mas é um tiro inevitável, porque do ponto de vista que está hoje, né? Se nada for modificado... Ô, Jamil, aí a gente estava comentando sobre a semifinal da Libertadores de 2012 aqui, Jamil. Se você lembra quem é que ganhou do Boca na final, aliás. Mas tudo bem. Vamos mudar de assunto, que essa não é... Tá bom. Não quero consumir água. Não precisa, né, Jamil? Não, só para completar essa questão que é fundamental, é por isso justamente que a gente precisa entender que essa não é uma negociação, eu diria, simples ou que você possa ser resolvida em termos tarifários dentro de um setor só. Não é eu troco o etanol pelo açúcar, eu reduzo aqui, você me dá aquilo ali, etc. É obviamente uma pergunta muito mais profunda e é a pergunta que o Brasil tem feito aos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, não ao governo Donald Trump, ao longo dos últimos anos. Olha só, eu quando vou para a China ou eu quando vou para a Ásia, as propostas que eu recebo de parceria é de uma parceria diferente, é de uma parceria de desenvolvimento, é uma parceria que me ajudará a levar a economia brasileira a uma transição energética, eventualmente, uma transição, inclusive, ecológica. E vocês? Aí a resposta do lado americano sempre é muito insuficiente, muito aquém do que o Brasil, obviamente, espera. Então, por muitos anos, isso no Biden já ficou muito claro, o governo brasileiro insistiu em colocar para o Joe Biden, olha, o pacote que vocês estão oferecendo de parceria, ele é um pacote talvez do século passado, ele é um pacote ainda profundamente desigual em termos de geração de benefícios para vocês e para mim. Né? E aí, claro, a comparação com a China, por exemplo, é muito profunda, porque de repente você vai e é isso que tem feito o Brasil, fechado acordos com a China, no qual parte da reindustrialização brasileira já num patamar de século XXI, ela vem, claro, acoplada a uma parceria com a China e não com os Estados Unidos. São alertas como esse que o governo brasileiro tem feito aos diferentes governos americanos, aparentemente surdos dos dois lados ambos. É isso. E tem o precedente histórico, claro que outro contexto, outra situação mundial, do Vargas, né? Sim, da SSN, o Vargas, né? Estados Unidos e Alemanha, né? O Vargas chegava para os Estados Unidos e falava, e aí, quais são as condições para construir a Companhia Siderúrgica Nacional? Vai para a Alemanha, e aí, quais são as condições que vocês oferecem? E aí o Vargas soube fazer muito bem esse jogo, né? De pressionar. Os Estados Unidos sempre quiseram estabelecer uma relação muito injusta com o Brasil. Então, o Brasil tem todas as condições agora com os BRICS, com a nova Rota da Seda, com a China, de negociar essa relação. É muito difícil, né, você fazer negócio com alguém que quer ganhar em tudo, né, Alex? Complicado também. Que até há pouco tempo atrás era a grande potência hegemônica, né, que não tinha contraste. Agora tem.
É isso aí. Agora, gente, o fato é que esse domingo, né, neste domingo passado, a família Bolsonaro teve que assistir a felicidade de Trump ao se reencontrar com Lula. No perfil da Casa Branca, nas redes sociais, Trump chamou a reunião de grande honra. Vamos ver aqui o print, do post da Casa Branca. O presidente Trump se encontra com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na cúpula. Aí diz o seguinte, abre aspas, é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países. Sempre tivemos um bom relacionamento. Acho que continuará assim. Mas, na narrativa bolsonarista, o encontro foi sim para falar de supostas perseguições a Jair Bolsonaro. Dá uma olhadinha no que o filho 03, o Eduardo, no que ele publicou no X. Olha isso, gente. Lula encontra Trump e na mesa, um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário, Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas. O Lula está com uma cara de preocupação realmente nessa foto, que eu fico muito preocupado com o Eduardo Bolsonaro, inclusive. Se quiser botar a foto de novo do Eduardo Bolsonaro, né? A gente vai ver essa postagem. Lula, quando imagina o que foi tratado, olha como o Lula está incomodado ali. Olha a cara de incômodo do Lula nessa foto, né? Então até a postagem do Eduardo não foi muito feliz, né? É um desespero, né, Rodrigo? Porque assim, tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque, era uma pegadinha, né? Era uma pegadinha, vocês vão ver o que aconteceu. É fato que a gente não tem ainda o desdobramento disso, onde é que isso vai dar. Mas estamos indo bem, eu acho que a gente está seguindo um caminho interessante para o Brasil, acho que num momento também bom para o Brasil. E você viu o que o Lula acabou falando sobre o Bolsonaro, né? Acho que foi depois, numa entrevista, na entrevista coletiva pós-encontro, o Lula solta essa frase que está em muitas manchetes aí pelo Brasil, talvez fosse legal também para o Jamil, o Chad, o Arbex também comentarem, que assim, é passado, já foi. Bolsonaro já foi. Acho que a gente tem aqui, né, para mostrar. Tem. O Lula chamou Jair Bolsonaro de passado da política. A gente tem o post aí. Abre aspas. Não, é VT. É VT, vamos ver. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Aí, Jamil, Jair Bolsonaro é coisa do passado, não sei se é tão assim do passado, mas o Lula... O que você achou, Jamil, da frase aí? O que você acha? Não, olha, vamos por partes. E aí eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso, porque, obviamente, estamos falando de um governo americano que usa a imprevisibilidade, usa a surpresa como arma política. Então, e não é a primeira vez que uma negociação começa muito bem e, de repente, ela degringola. Com o Canadá, ele faz isso dia sim, dia também, né? Suspensão da negociação, aí suspende a negociação com a China, coloca mais não sei quantos % de tarifa, etc. Então, vamos ter que ir com muita cautela. Mas, como você colocou agora, de fato, esse primeiro momento tem sido positivo. Tem sido positivo. O fato de ter sido, entre aspas, controlada a emboscada, né? Não aconteceu uma emboscada. Lula não foi humilhado. Lula não passou pelo constrangimento que outros líderes passaram. Muito bem, ali já é algo a ser colocado como positivo. Eu fico imaginando, se o Eduardo Bolsonaro soubesse de fato do que está acontecendo nos bastidores daquela reunião, por que ele não fala? Né? Por que ele só sugere? Imagine o que teria sido... Não, eu posso até imaginar, mas você não tem informação, Eduardo? Se você não tiver, então é melhor não imaginar. É melhor trabalhar com fatos. Né? Então vamos esperar e ver quais são esses fatos. A realidade é que você tem hoje uma construção, e esse é o ponto que nós estamos, uma construção de um caminho para desarmar uma bomba, desarmar a crise diplomática, desarmar, e aí a estratégia brasileira, primeiro momento, frear a escalada de tensão. E eu acho que isso já foi obtido, ou seja, nós já não estamos naquele momento de agosto e setembro, em que dia
passava um dia, vinha uma postagem do Departamento de Estado acusando o Brasil de violar o Estado de Direito, etc. E aquilo vinha com uma frequência muito grande, com uma escalada muito grande. Isso foi freado, né? Não só as declarações, mas também medidas, né, concretas. Desde 23 de setembro, nós não tivemos mais medidas sendo adotadas contra o Brasil, ou seja, já estamos aí um mês, entre aspas, de um cessar-fogo, né? Agora, a paz não chegou ainda? Não, sem dúvida nenhuma. Então, o primeiro ponto era conter. Segundo ponto é conseguir, então, a redução de algumas dessas tarifas através da negociação. E qual que é o terceiro e talvez o ponto final dessa relação? Garantir que em 2026 não haja uma ingerência americana na eleição brasileira. Então, essa é a estratégia do Palácio Planalto, não sou eu que estou dizendo isso, são os próprios negociadores do Palácio Planalto que me dizem que essa é a grande, vamos dizer assim, numa linha geral, essa é a grande estratégia brasileira. Conter a escalada, conseguir algum tipo de redução de tarifas no segundo momento e, no terceiro momento, esse sim o grande objetivo, evitar uma ingerência na eleição de 2026 no Brasil. Jamil? É que eu acho que isso daí é tudo muito conjuntural, porque, na verdade, tem uma questão estrutural aí, que é os Estados Unidos não vão abrir mão da Venezuela. Eles não vão abrir mão da ofensiva sobre a América Latina. Eles não vão abrir mão da ofensiva sobre os BRICS. Eles querem que o Brasil se distancie dos BRICS, eles querem que o Brasil se distancie da China, e eu acho que se interessa hoje para os Estados Unidos amenizar o clima com o Brasil, para apertar o cerco sobre a Venezuela, já mandou lá o porta-aviões lá para a Venezuela, etc e tal, eles vão fazer isso, vão amenizar o cerco. Agora, isso para mim é conjuntural, eu acho que não existe a menor chance dos Estados Unidos não interferirem nas eleições em 2026 no Brasil, não tem a menor, porque é a questão dos BRICS, é a questão estratégica, aproximação com a China, isso tudo está na mesa. Eu acho que sim, nós tivemos uma vitória agora, a situação está mais tranquila agora, mas também, Jamil, em parte, também na minha opinião, queria ouvir também a tua opinião, no começo do programa eu mencionei a entrevista que você deu sobre o teu livro, em que você conta a tua epopeia no hospital. Você ficou uma tarde lá, $40 mil, um negócio absurdo, falando da penúria da população dos Estados Unidos. E o preço que está hoje o café, o bife, e que a briga com o Brasil está piorando essa situação. Então eu falei, isso também deve ter tido alguma importância nos cálculos da equipe do Trump para amenizar a relação com o Brasil hoje. Sem dúvida, Arbex, eu compartilho contigo que parte da resposta a qualquer coisa de política externa americana passa pelo cálculo interno dos Estados Unidos, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma situação, eu diria, complicada da população local, ou uma percepção de que nada mudou em relação ao governo Biden, que também tem isso, não é só piorou, não melhorou, né? Aquela percepção de que houve uma frustração em relação às promessas feitas. Isso, obviamente, eu acho que você tem toda a razão, precisa entrar no pacote de qualquer tipo de cálculo. E sobre esse incidente que você falou, foi uma pedra no rim que eu tive, que saiu sozinha, graças a Deus, eu apenas gastei o seguro, mas naquela noite, basicamente, tarde, noite que eu fiquei lá, eu gastei, foi só em exames, e não foi num quarto, foi numa maca, por muitas horas, num corredor do hospital, depois, durante a noite, num local um pouco mais reservado, mas não era um quarto, havia um banheiro para 20 pacientes, e quando chegou a conta, foi $48 mil. Cara. Então, Brincadeira. Viva o SUS! Viva o SUS, mais do que nunca. Viva o SUS. Jamil Chad, saúde, viu? Saúde, porque ficar doente nos Estados Unidos... Tem pedra no rim. Olha... Agora ele está em Genebra, acho que é um pouquinho, não sei, também não...
Outra hora ele explica pra gente. Se a conversão também não fica barato, Jamil, mas saúde, Jamil, saúde pra você. Obrigada, viu? E até breve aqui no N2. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter alguma postagem do Eduardo Bolsonaro escrito assim, wait 72 hours. Espere 72 horas. Só mais 72 horas. É o desespero. Beijo, Jamil. Obrigada, gente. Deixa eu trazer um recado, segundo recado importante aqui, porque a cantora e nossa colega aqui do ICL, a Açucena, é uma das vozes mais corajosas e líricas da cena cultural e também é a convidada do Chico Pinheiro Entrevista de hoje. Através da sua arte, a Açucena desafia o conservadorismo e provoca o público a refletir sobre questões urgentes. Estou falando da visibilidade trans e também a pluralidade de identidades brasileiras. Vamos ver um trechinho dessa conversa emocionante de Açucena com o nosso CP? Roda aí. O Cazuza fala que as mentiras sinceras, me importam as mentiras sinceras, né? Mentiras sinceras me interessam. Mentiras sinceras me interessam. E um dia eu vi uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, falar assim, para mim nem as mentiras sinceras, eu falei porque você nunca foi LGBT. Porque se um dia você fosse LGBTQIAPN+, você ia saber que você tem que mentir muito para ser de verdade. Mas não é aquela mentira que prejudica o outro. Não é aquela mentira que coloca em risco a integridade do outro. Que vai colocar o outro numa situação de risco moral, ético, diante da sociedade, diante da vida. Não, é para que exista... para que uma vida seja resguardada. Então, quando a gente mente, eu lembro num discurso lindo da Dilma, né, quando ela foi questionada há muito tempo atrás, se ela tinha mentido diante dos militares, ela falou, eu menti sim, deputado, mas eu menti foi para salvar os meus iguais, eu menti. Então, essa mentira que me interessa é a mentira que me salvou. E eu lembro que eu te falei da alma moral, né, da Clarice Nisquier, tem uma parte linda que o Rabino Newton Bonder fala, que ele fala que há fidelidades perversas e há traições de grande fidelidade. Então eu tive que me trair para poder ser, tive que dançar o jogo social para poder me achar dentro desse processo. Uma tortura diária, é uma tortura, né? O nome disso é armário, né? Armário. A gente chama de armário. O armário é difícil ficar no armário, né? Você ficou muitos anos dentro do armário. É insalubre... Escuro. É escuro, tem muitos monstros lá dentro, é difícil, às vezes você vê uma frestinha e quer sair, não consegue, e tem que ter muita coragem para sair dele. É verdade. Não perca esse encontro, tá? Às 7 horas da noite, coladinho aqui no ICL Notícias, segunda edição, tá? Chico Pinheiro, entrevista Açucena. E você também pode acessar o link icl.com.br/Chico para receber o link da transmissão e também outros conteúdos exclusivos no Zap Zap do Chico. Tá? A gente vai voltar agora a falar da reunião entre Trump e Lula, porque há repercussões, principalmente no mercado e também no setor produtivo. Quem chega para conversar com a gente é a nossa querida Débora Maganha, diretamente do Mercado Investimentos. Oi, Débora, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Arbex. Boa noite para toda a nossa audiência que está aí nos acompanhando. Boa noite. Débora, boa noite. A Ibovespa renovou máxima histórica de fechamento nessa segunda-feira, enquanto o dólar continua em baixa, com o mercado reagindo ao encontro entre Lula e Trump. No setor produtivo, associações também avaliaram de forma positiva o encontro entre eles, mas esperam que a reunião avance para resultados concretos. Precisamos aí de materialidade desse encontro, né? Segundo o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, o encontro abriu o que ele chamou de, abre aspas, fase prática das negociações. E o mercado tá de olho nisso, né? Tá de olho e já estava, viu, Roberto? Porque na sexta-feira a grande expectativa era justamente por esse encontro que ia acontecer no domingo. Então, sexta-feira a gente já tinha tido um dia mais positivo justamente por essa expectativa e por toda a ansiedade ali que o mercado estava criando em relação ao encontro e até incertezas em relação a esse encontro, porque na sexta a gente também teve IPCA 15, então foi um otimismo até um pouco mais generalizado. Só que no fim do dia, até a sessão perde um pouco o fôlego,
porque justamente começa essa incerteza. Será que vai andar a negociação? Será que vai ser um bom encontro? E como o mercado sempre age na expectativa, isso acabou já mexendo com os ânimos do mercado na sexta. Hoje, depois da reunião, já repercutindo aí todos os resultados e o setor produtivo também enxergando e analisando de forma positiva, acho que grande parte dos setores viram esse encontro de forma positiva, a bolsa dá uma esticada, o dólar cai, e aqui a gente precisa pensar até nos fatores mais amplos também, porque tem decisão de juros nos Estados Unidos no radar, os juros podem cair por lá, isso vai pressionar também os juros aqui, que vêm caindo. Então é como se a gente trouxesse um pouco mais de alívio para o mercado financeiro, que tinha toda essa incerteza em relação ao encontro. Até porque Donald Trump, ele é muito inconstante. Ele pode mudar de ideia de uma hora para outra e o mercado sabe e coloca preço nisso. Então, qualquer movimento ali vindo de Donald Trump é muito imprevisível. É o que eu sempre falo, é como se você estivesse andando na estrada, você tem uma neblina na frente, você precisa às vezes encostar para não se posicionar, para ligar o farol, para ver se consegue enxergar um palmo, porque qualquer movimento que ele tome ali vai mexer com decisões. Como é que você vai no setor produtivo tomar uma decisão de contratar mais gente ou de ampliar sua capacidade produtiva se você não sabe como é que vai ser o movimento vindo lá dos Estados Unidos ou no próprio Estados Unidos, né, no próprio país. Então, o Donald Trump, com a sua imprevisibilidade, causa essa incerteza, e por isso que estava todo mundo em compasso de espera na sexta. Mas depois, com o desdobramento hoje, o mercado se acalma e concretiza, né, e realiza esse ganho. Hoje as bolsas sobem, a gente vê todo esse movimento também do dólar caindo, não só pelos juros, mas por essa calmaria que veio desse encontro, que foi avaliado de forma positiva por quase todo mundo, a não ser a família Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que a gente sabe que espernearam no Twitter. Tentaram, pelo menos, né, Débora? Os empresários brasileiros estão otimistas, né, Arbex? Assim, não sei se você colheu, eu estava acompanhando aí noticiário e tal, e o próprio comentário da Débora de que a burguesia brasileira gostou. E aí, acho que tem uma consequência política. Já tinha ficado ruim para o Tarcísio botar aquele bonezinho do MAGA lá no começo. Gente, hoje até o Alckmin falou disso na entrevista aqui. Esse é o ponto. Né? Eu acho que o Tarcísio fez uma operação muito desastrada, né? Quando a gente vê o que aconteceu ontem, né, e hoje, a bolsa sobe, o dólar cai, os empresários se animam, porque tem um presidente que está lá defendendo os interesses da indústria brasileira, dos setores do agro do Brasil. Como é que pode? O sujeito é governador de São Paulo e ele acredita nessa loucura toda do Bolsonaro e acha que o setor produtivo vai achar isso legal também. Impressionante, né? É um cara como o Alckmin, que foi 4 vezes o governador do estado, né? Um cara todo moderado, tranquilo. Para ele chegar e falar, olha, é inaceitável o que o Tarcísio fez, é porque ele realmente está expressando aí um ponto de vista que eu acho que está muito colado ao empresariado paulista, né? Claro. É esse o ponto de vista. E isso daí... inversamente, o empresariado, quando vê os caminhos que foram adotados por essa reunião, só pode dar ânimo mesmo. Pois é. Eu acho que é uma fase boa. Interessante, né, a gente trazer essa fala do Alckmin, porque hoje de manhã, né, ele criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela atitude dele em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Vamos ver o que ele disse. Em relação ao tarifaço, lamentar a postura do governador do estado de São Paulo. Primeiro que o estado de São Paulo é um dos principais prejudicados pelo tarifaço, né? Não é possível aplaudir o presidente dos Estados Unidos num momento desse. Por quê? Porque é onde está mais fortemente a indústria. E a indústria é a mais afetada pelo tarifaço, porque é para os Estados Unidos que a gente exporta mais valor agregado, exporta mais manufatura e que é mais difícil você recolocar em outros países. O Brasil é um país caro, né? Carga tributária 33,5% do PIB, a China é 22%, a Índia é 20%, o México é 17%. Então não é fácil você competir, especialmente com os países asiáticos. Então é lamentável você defender uma coisa e que é injusta, não tem nenhum sentido.
É isso, né, Débora? Assim, por mais que seja o governador de São Paulo, ele não pode ir contra quem praticamente o apoiou durante sua campanha, né? Quem é o pagou empresariado paulista. Quem pagou a conta. Né? Fica complicado. Pois é, não tem Sabesp que compense isso. Mas a gente tem que pensar aqui, né, que assim, o Tarcísio, ele teve sim essa postura, né, de defender MAGA, colocar bonezinho, ficar do lado ali do Trump. E uma coisa que o Rodrigo acabou de falar, né, um presidente que foi lá defender os interesses nacionais e do setor produtivo nacional. Quando a gente tem ali o principal, até candidato, não sei se vai se candidatar ou não, mas que tem sido colocado como principal opositor aí na corrida eleitoral, contra os interesses do próprio setor produtivo do estado de São Paulo, que acaba sendo o maior afetado pelo tarifaço, indo realmente a favor do Donald Trump ou do MAGA, ou que seja das tarifas por conta ali da família Bolsonaro, e afetando o próprio setor produtivo, que sempre apoiou, né, a candidatura, e que agora eu acho que começa até a estremecer. A gente vê algumas diferenças em alguns editoriais falando de Tarcísio, embora ele ainda seja muito pintado no mercado financeiro como uma alternativa de responsabilidade fiscal e tudo mais. A gente começa a ver uma diferença em relação ao setor produtivo, que é justamente quem está sendo afetado. Então, lamentável, eu concordo aqui com o Alckmin, o vice-presidente aí da sua fala, porque é lamentável uma pessoa na posição dele e contra o próprio eleitorado e contra o próprio estado que ele governa para defender interesses de uma família ou advogar ali interesses próprios para tentar se projetar como candidato sucessor aí do Bolsonaro. Até do ponto de vista dele, né, Débora, do projeto que ele tinha, foi uma operação desastrada de comunicação. Mas eu fico pensando também na trajetória, né? Quando a gente lembra que o PSDB governou São Paulo por quantos mandatos? 5, 6 mandatos? 6 mandatos. 6 mandatos. Teve Serra, teve Alckmin 4 vezes, teve Mário Covas. Teve lá desde o Montoro, né? Que não era PSDB, mas era quase... Depois acabou virando PSDB. E o PSDB tinha essa relação quase que assim, fechada com a burguesia paulista. Eles eram a burguesia, né? Eles eram o governo da burguesia paulista, das classes médias e tudo, de São Paulo, né? E tinham um projeto, você fala, era um projeto liberal, um projeto privatizante e tal, mas no limite era de defender os interesses da burguesia de São Paulo. Em particular o Alckmin, né? Que sempre teve muita conexão com o interior de São Paulo. Pois é. Que é a base do Tarcísio, né? O Alckmin sempre teve muito vínculo com a agroindústria no interior, com as famílias de empresários no interiorzão de São Paulo. E quando ele fala isso, ele está expressando um ponto de vista bastante ruim para o Tarcísio. Né? Bastante ruim. Não, e assim, eu fico pensando como que isso é um pouco um símbolo da decadência do projeto da elite tradicional brasileira, que tinha um projeto privatista, ancorado no PSDB, né, Roberta, Débora também, todos que nos acompanham, e que acabou, o PSDB implodiu, quem ocupou o espaço foi o bolsonarismo, que, olha, entre defender o agro e a indústria de São Paulo ou botar o bonezinho do Trump, prefere botar o bonezinho do Trump, abre mão, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e tal. Então, para mim, o bonezinho do MAGA e depois o Alckmin dando essa bronca, muito educado, como sempre, né, muito moderado, mas dando uma chamada no Tarcísio, para mim é um símbolo desse deslocamento acontecido e do rompimento de um projeto da elite que era muito ancorado em São Paulo. Eles não conseguiram ganhar a eleição nacional quase, só que o Fernando Henrique ganharam 2, mas depois nunca mais. Mas tinha uma ligação enorme com os interesses da elite paulista. E isso está completamente rompido, virou uma bagunça. O bolsonarismo falando mais alto. O bolsonarismo entra aí e provoca uma confusão, né? Uma dissonância quase assim entre os interesses da elite que pensa, mas ele não é o meu representante, e aí nessa hora ele não é mais, né? Eu acho que fica assim o Tarcísio forasteiro do Rio. É um forasteiro, então é um momento de crise de projeto mesmo, um momento de crise de projeto da elite nacional, Roberto. Pois é, PSDB de Ciro Gomes, né? Agora do Ciro Gomes. Ciro Gomes. Só para lembrar aqui, só para sintonizar aqui a nossa rádio. Vamos para a gente ir e um até pouquinho? Assim, só para complementar aqui, vai lá. Desculpa, Alberto, deu um delay aqui. Eu vejo até como uma sinalização, como o Rodrigo falou, uma sinalização do Alckmin para essa parcela que parece que está sendo esquecida em nome do bolsonarismo e tudo mais, essa sinalização, essa tentativa de reconexão, porque esse setor está se sentindo traído e largado. Né? A partir do momento que você coloca um bonezinho MAGA e vai contra os interesses, ele está falando, eu apoiei, agora eu estou sendo
deixado de lado aqui em detrimento aos interesses de uma família ou de um projeto que parece que não me inclui. Então você vê essa sinalização do Alckmin, inclusive nessa jogada desse xadrez aí das eleições do ano que vem. Perfeito. É isso. Queria trazer a Argentina importante, para a pauta também, porque Javier Milei pediu apoio da chamada oposição moderada, adoro isso também, para aprovar a sua agenda de reformas nos 2 anos restantes do seu mandato. O apelo foi feito após o seu partido vencer as eleições legislativas no meio do mandato. Vamos ver o que ele disse. Abre aspas aí, ó. O pior já passou. Vou buscar os votos que me faltam no Congresso para implementar essas reformas. Fecha aspas. Milei reafirmou seus planos de promover reformas trabalhistas, previdenciárias e tributárias, aproveitando esse fortalecimento da sua base parlamentar. Ele também anunciou que fará mudanças no gabinete, já que alguns dos seus ministros foram eleitos para o Congresso e deixarão seus cargos nas próximas semanas. Vitória de Milei na Argentina, Débora Maganha. Agora, a gente não pode esquecer que tem muito do Trump aí, nessa sustentação. Até porque, se ele não vencesse, não ia ter mais dólar nenhum, Pois é. Foi tipo isso. E até, entrando nessa coisa das reformas, da aprovação das reformas propostas pelo governo, isso também é quase um fator ali para garantir a ajuda dos 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Porque na economia, quando a gente está falando dessas reformas mais liberais, desses projetos liberais, existe uma mítica da confiança, da fada da confiança que vai vir depois que você cumprir aquela cartilha, ou todas as reformas propostas. Eu sempre brinco, tem todas aquelas reformas que são propostas, quando você termina a cartilha e entrega as reformas, é como se fossem aqueles programas que sempre acham uma fiação com defeito, um piso que precisa trocar, vem novas reformas. Então, nunca é o suficiente. E aí o Milei, ele tem essa afinidade, ele quer a aprovação dessas reformas para garantir a ajuda, porque a ajuda também não vem de graça, precisa de uma cartilha para ser cumprida. E isso deu força, inclusive por isso hoje a Bolsa na Argentina subiu 20% durante o dia, justamente por essa expectativa de que as reformas que vão ser entregues pelo Milei vão garantir a ajuda. A grande questão, e eu acho que o que a gente precisa pensar aqui, é que isso não tem afinidade com a população, porque na semana passada saiu uma notícia em relação à Argentina que falava justamente que essas reformas já realizadas, algumas delas em relação às aposentadorias, ao próprio trabalhador, como isso acaba sendo ali, como o trabalhador acaba sendo afetado pelas reformas, porque o Milei acabou passando a motosserra em várias áreas dos governos, e isso faz com que, inclusive, as aposentadorias fiquem achatadas, sem poder de compra. E na semana passada, não fazia nem 4 dias que tinha saído a notícia de que os aposentados estavam mais empobrecidos, que o poder de compra estava super achatado. Então aqui acho que a gente consegue pensar naquela balança do descolamento da realidade do mercado financeiro, comemorando ali essa vitória do Milei, que vai colocar mais reformas, que vai achatar mais a população, que vai diminuir mais o Estado, ao mesmo tempo que a gente tem um empobrecimento na Argentina e uma notícia super recente de aposentados mais empobrecidos do que nunca nos últimos 2 anos. E a gente vê uma série de pessoas defendendo importar esse modelo para cá, inclusive o Tarcísio, que a gente estava falando agora há pouco, que passa um pano danado para o Milei, falando que eles têm um probleminha com o câmbio, quando eles já queimaram todas as reservas. Então aqui acho que a gente vê também um descolamento da leitura do mercado e da realidade da população argentina com todo com o resultado das próprias reformas propostas e já concretizadas também no governo Milei, que também se reuniu essa semana com empresários e banqueiros. Então, assim, a gente começa a ver para quem que ele está falando e o que está sendo comemorado no final das contas com essa alta da Bolsa da Argentina, que é o Merval, o índice que representa ali. Merval, ó, que nome. Agora, que me faz lembrar um certo personagem. Mas assim, saindo da questão econômica, mas é uma surpresa, para muita gente essa vitória do Milei, porque ele ganhou inclusive na província de Buenos Aires, não na capital, mas na província, que é o bastião
de resistência dos peronistas, é governada pelos peronistas, e onde o Milei tinha sofrido uma grande derrota um mês atrás, na eleição local lá da província. Só que dessa vez, todo o país, né, elegeu deputados e senadores em cada uma das províncias, e mesmo em Buenos Aires, na província, o Milei ganhou por uma margem estreita, mas ganhou, contrariando muitas pesquisas, o que mostra que o discurso da antipolítica e esse empurrão, que a gente não sabe se foi um empurrão do Trump aí no final, que botou medo em muita gente. O Trump falou, ou vocês votam na turma do Milei, ou então não vai ter ajuda e o país quebra. Né? Isso talvez dê um empurrão aí no final, ou é a antipolítica e também, assim, as pessoas ainda estão muito chateadas com o que foi o governo anterior peronista, que terminou de forma melancólica também, né? Não, rapidamente, eu acho o seguinte, acabou a soberania argentina. Acabou. O que aconteceu foi, o Milei precisava ter 45% dos votos para poder governar absolutamente, controlando todo o Congresso. Não teve isso. Teve um pouquinho menos. Um pouquinho menos, teve 40,8%. 36% de abstenção, o que mostra também descrédito muito grande da população por parte do sistema eleitoral. Isso de um lado. E de outro lado, o verdadeiro presidente hoje da Argentina, na minha opinião, é o cônsul de Roma, Scott Bassett, que é quem está definindo para onde vão os investimentos, o que tem que ser cortado, quais são os programas sociais que têm que ser limados, o que tem que ser feito com a economia. O Milei não tem mais o que dizer. O Milei tem que obedecer, calar a boca e fazer aquilo que os Estados Unidos vão mandar ele fazer. Eu acho que isso daí é uma receita de explosão social na certa, porque você não tem confiança em instituições. 36% de abstenção. Peronismo velho desmoralizado. E os cortes sociais que vêm agora a cavalo, uma menção ao cavalo, ao velho cavalo. Eu acho que a Argentina está indo para um beco sem saída. É uma situação explosiva lá. Eu só fico pensando, né? Sai Trump. Como é que fica a Argentina? Se o Trump perde, né? Não, o problema é que está errado falar que os Estados Unidos liberaram ajuda para a Argentina. O que o Trump fez foi dizer o seguinte, os meus amigos bilionários investiram na Argentina e agora eles querem ter o retorno do investimento. Com a economia argentina do jeito que está, eles não vão ter retorno do investimento. Então, eu vou dar dinheiro para vocês tirarem o sangue do povo argentino para pagar aquilo que eu investi em vocês com lucro. É isso que está acontecendo. Então, não depende mais do Trump. Isso é o capital financeiro dos Estados Unidos que assumiu o controle do governo. Acabou a soberania argentina. O Trump só abriu a portinha. Não, ele escancarou. Né? Agora, o que o Rodrigo falou é isso aí. Ele fez chantagem sobre a população da Argentina. Ou vocês votem naquilo que eu estou mandando, ou acabou o dinheiro. É isso. É chantagem. É isso. Débora Maganha, até amanhã no ICL Mercado e Investimentos. Um beijo para você. Beijo, obrigado, Débora. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Obrigado. Que situação dos irmãos, hein? De fato. É isso. Tá difícil. Acabou a Argentina. Tá difícil. É isso. Finalizamos por aqui. Arbex, obrigada. Foi um prazer, viu? Ter você aqui no N2. Rodrigo, bacana sempre estar aqui. Opa. Alô, comunidade, obrigada, viu, pela sua companhia. E a gente se encontra amanhã aqui no N2. Estarei aqui na área com vocês. Um beijo, boa noite a todos e bom Ficamos descanso. com o Chico Pinheiro, né, agora? Agora tem CP Entrevista, Açucena. Vamos lá. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na de CL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.